Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar uma massa de pão que pode ser recheada com uma variedade infinita de sabores, tanto doce quanto salgados. Vem comigo aprender a preparar essa receita rápida, fácil e muito saborosa. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! E nós vamos iniciar o nosso vídeo misturando os ingredientes secos do nosso pão. Para isso, em um recipiente adicione meio quilo de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, 10 gramas de fermento biológico seco e misture muito bem. Em seguida, reserve. Agora, nós vamos preparar os ingredientes líquidos dessa receita. Para isso, aqueça 240 ml de água. Enquanto isso, bata muito bem um ovo inteiro até que a gema e a clara se misturem por completo. E se você acabou de chegar e é novo por aqui, se inscreva. Ative também as notificações para ficar por dentro de receitas incríveis como essa. Quando a clara e a gema forem totalmente misturadas, acrescente a esse ovo 3 colheres rasas de manteiga ou margarina. Em seguida, adicione a água quente e mexa bem até que a manteiga derreta quase que completamente. Quando seus ingredientes líquidos estiverem assim como os meus, coloque-os junto com os ingredientes secos e misture muito bem, até agregar de forma uniforme os ingredientes líquidos aos secos. Inicialmente, você conseguirá misturar esses ingredientes com o auxílio do garfo. Porém, em determinado momento, você precisará descartar o garfo e seguir misturando a sua massa com as mãos. Essa massa também pode ser preparada na batedeira, mas ela precisa ter aquele gancho de bater massas mais pesadas, ok? Agora, se você for preparar a sua massa na mão, assim como eu, entenda o seguinte: inicialmente, essa é uma massa muito grudenta. Porém, conforme você vai amassando e sovando, ela vai desprendendo das mãos e vai ficando bem homogênea. Olha só como a minha massa ficou ao final da sova. Outra coisa, você precisa amassar a sua massa até que ela desprenda das mãos. Quando isso acontecer, você deverá seguir sovando a sua massa por 10 minutos. Após esse tempo, molde ela em um formato de bola, conforme eu acabei de fazer com a minha. Acomode ela no recipiente onde iniciamos o preparo dela. Feche esse recipiente, pode ser com uma tampa, como eu fiz, com um pano ou com plástico filme, e deixe a sua massa descansar por 30 minutos. E enquanto a sua massa estiver descansando, prepare os seus recheios. E como eu havia dito no início do vídeo para vocês, essa é uma massa muito versátil, que combina muito bem com recheios salgados ou doces. E para demonstrar isso, eu farei 3 tipos de pães. O primeiro será um pão com ervas, alho e manteiga. O segundo será um pão que ele será coberto por queijo. E o terceiro será um pão recheado com chocolate. Para o primeiro pão de ervas, eu farei o seguinte: eu irei misturar um molho de cheiro verde a 2 colheres de sobremesa de manteiga e 1 colher de café de alho. Vou misturar bem esses ingredientes e em seguida irei reservar na geladeira enquanto a minha massa descansa. Me conte, o que você está achando dessa receita? Aproveite para me contar também qual a sua receita favorita e quem sabe ela não pode aparecer aqui no canal Receitas da Belle. Agora que a manteiga de ervas já está preparada, eu irei cortar o meu chocolate. Aqui eu estou utilizando uma barra de chocolate e o meu chocolate aqui é o chocolate ao leite. E irei cortar ela em tiras, conforme vocês estão me vendo fazer aqui. Em seguida, irei arrumar essas tiras em um prato e irei colocá-las no refrigerador enquanto a minha massa descansa. E esse chocolate só sairá do freezer na hora de ser utilizado. Principalmente se o dia estiver muito quente, não retire o seu chocolate antes, senão será muito difícil rechear a sua massa com ele, ok? E após a minha massa descansar por 30 minutos, olha como ela cresceu bem. Agora eu dividirei ela em 4 partes iguais. Só que eu farei o seguinte: dessas 4 partes, 2 eu colocarei juntas para fazer uma massa maior e 2 ficarão separadas. Porém, eu irei moldar todas elas em um formato de bola e deixarei essas massas descansando após serem manuseadas por 10 minutos. Após esse tempo, eu irei abrir as minhas massas. E como eu falei para vocês, o primeiro pão que eu farei será o pão de ervas e manteiga.
eu vou abrir bem a minha massa e ela pode ficar bem fininha, tá, gente? Não tem problema não. Depois de abrir bem a minha massa, eu irei passar sobre ela aquela manteiga que eu preparei e deixei reservada na geladeira. Aqui vai uma dica sobre o descanso do pão, tá? Esse tempo de 30 minutos ele pode variar de acordo com a temperatura do dia. Se você estiver com um dia muito quente, ok, deixe-o descansar por 30 minutos e esse tempo será suficiente para que a sua massa dobre de tamanho, conforme aconteceu com a minha. Agora, se for um dia frio, você precisará de mais tempo para que essa massa cresça, ou coloque a sua massa em um lugar quentinho, como dentro do forno, por exemplo. Depois de abrir a sua massa, passe sobre ela manteiga de ervas, conforme eu acabei de fazer. E depois de passar sobre a sua massa a manteiga de ervas, corte-a exatamente dessa forma aqui. Na verdade, esse corte dependerá do tamanho em que você abrir a sua massa. Como eu abri a minha massa em um tamanho grande, eu consegui dividir ela em 3 partes iguais de comprido e depois fui cortando essas partes conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. E não esqueça, sua colaboração é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, se você não for um inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, salve e hype esse vídeo. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para nós. E eu estou contando com a sua ajuda. E após cortar toda a minha massa, eu sobrepus esses quadrados, um em cima do outro. E em seguida acomodei a minha massa já montada naquelas formas de assar pão de forma ou bolo inglês, sabe? Essa forma aqui. E essa forma foi untada apenas com manteiga. Eu não utilizei farinha de trigo para enfarinhá-la. Eu apenas passei manteiga no fundo da forma e também nas laterais. Após acomodar o seu pão na forma, cubra-o com um pano e deixe-o descansar por 30 minutos. Enquanto isso, vamos abrir as nossas outras massas e recheá-las também. Essa massa que eu estou abrindo agora será a massa que eu irei rechear com o meu chocolate. E por isso, eu irei abri-la de comprido, conforme eu acabei de fazer aqui no vídeo. Irei retirar nesse momento o meu chocolate do freezer. Irei pegar 2 tirinhas daquela, vou colocar na ponta da minha massa, conforme vocês me viram acabar de fazer, e irei enrolar o meu chocolate até que ele seja totalmente envolvido pela massa. Ao final, eu irei apertar as pontas da minha massa para que o chocolate fique bem escondidinho dentro dela. Irei enrolá-la na minha mão para que a massa se molde ao chocolate e irei acomodar esse pãozinho também em uma forma untada apenas com manteiga ou margarina. E esses pãezinhos também deverão descansar por 30 minutos cobertos com um pano. E, gente, eu não falei sobre o terceiro recheio porque, na verdade, ele será uma cobertura. Para isso, eu irei abrir um pouco a minha massa. Em seguida, farei 2 dobras nela, irei enrolar e depois irei dividi-la em 5 partes iguais. E após dividir a minha massa em 5 partes iguais, eu dobrarei a ponta de cada um desses pedaços para o centro e irei enrolar bem e moldar essa massa em uma bola. Depois de moldar a minha massa, eu a acomodarei em uma forma que também está untada com manteiga, assim como as outras 2, e irei pincelar esses pãezinhos com uma mistura de leite e gema de ovo. Em seguida, colocarei sobre esses pãezinhos queijo prato ralado. O queijo pode ser o da sua preferência. Aqui eu estou utilizando o queijo prato, mas pode ser o mussarela, pode ser o provolone, pode ser o queijo Minas padrão. Só não coloque aquele queijo Minas frescal, porque com ele nós não teremos o resultado esperado, que é formar uma crostinha sobre o nosso pão. Depois de colocar o queijo sobre os seus pãezinhos, passe para o próximo e pincele ele com a mistura de leite e gema. Repita esse processo com todos os seus pães. Em seguida, leve-os para assar a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Outra coisa, o seu forno não pode estar pré-aquecido. Você irá ligar o seu forno na hora que você levar os seus pãezinhos para assar. Se você pré-aquecer o seu forno, os seus pãezinhos irão assar por fora, mas no centro a massa deles ficará crua. Por isso é importante que o forno vá aquecendo de forma gradativa enquanto os pães estão lá dentro.
E não esqueça de deixar o seu like. Ao fazer isso, hype também o nosso vídeo. Assim você contribui para que a gente entre para o ranking dos 100 vídeos mais hypados do YouTube. E aqui estão os meus pãezinhos. Olha como eles ficaram lindos após 35 minutos de forno. Gente, olhe também como eles soltam com facilidade da forma que foi apenas untada com manteiga. Ah, e até os pãezinhos de queijo soltaram com facilidade. Veja bem isso aqui, ó. E, gente, estamos nos aproximando do final da nossa receita, por isso eu gostaria de pedir a sua colaboração. Se você não for um inscrito aqui no canal, se inscreva, ative também as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, salve e hype esse vídeo. Essas ações, conforme eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas vão nos ajudar muito e eu estou contando com a sua colaboração. Agora eu vou desenformar os meus pães e mostrar para vocês como eles ficaram maravilhosos. E aqui estão os meus pães. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você preparar essa receita, não irá se arrepender. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até aqui, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com mais 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.